Imagina você tá caminhando tranquilo no meio de uma floresta e de repente, do nada, aparece uma libélula voando em sua direção do tamanho de um urubu. E pra piorar, atrás dela vem um escorpião do tamanho de um cachorro. Parece até cena de filme de terror, né? Mas por mais inacreditável que pareça, isso já foi realidade na Terra. Há centenas de milhões de anos, o nosso planeta era habitado por criaturas gigantescas. E não estamos falando só dos dinossauros, não. Os insetos também atingiam proporções colossais. Libélulas, escorpiões, milípedes, baratas e centopeias gigantes faziam parte da fauna daquele mundo muito, muito diferente. Mas por que eles eram tão grandes assim? O que aconteceu para eles desaparecerem? E será que um dia esses insetos assustadores poderiam voltar? Se você curte essas viagens no tempo e nas curiosidades do passado, já se inscreve no canal Mundo dos Fatos, deixa o seu like e bora descobrir tudo isso agora. Puxa a vinheta. Se a gente voltasse no tempo uns 300 milhões de anos, iríamos parar no chamado período Carbonífero. Nessa época, a Terra era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não havia dinossauros ainda, mas os insetos dominavam o planeta. Só que eles não eram pequenininhos e inofensivos como os de hoje. Eram verdadeiros monstros. Libélulas com mais de 70 centímetros de envergadura, escorpiões de mais de 1 metro e milípedes com até 2,5 metros de comprimento, rastejando pelas florestas úmidas e densas. Para você ter ideia, algumas centopeias daquela época eram maiores do que crianças humanas. É de arrepiar só de imaginar. Mas o que fez esses bichos atingirem tamanhos tão absurdos? A resposta está, literalmente, no ar. A atmosfera da Terra naquela época tinha um nível muito maior de oxigênio do que temos hoje. Enquanto atualmente o ar tem cerca de 21% de oxigênio, no período carbonífero ele chegava a impressionantes 35%. E isso é super importante porque os insetos não respiram como a gente. Eles não têm pulmões. Eles usam um sistema de tubos chamado traqueias, que levam o oxigênio direto para os tecidos do corpo. Ou seja, quanto mais oxigênio no ar, mais fácil era para o corpo deles crescer e se sustentar. Era literalmente um combustível para o gigantismo. E com menos predadores naquela época, eles puderam se multiplicar e dominar tudo sem limites. E olha que curioso, estudos recentes sugerem que os insetos ficaram tão grandes também como uma forma de sobreviver ao excesso de oxigênio. Sim, eles teriam crescido como uma maneira de evitar intoxicação. Era uma forma de adaptação do corpo para lidar com aquele ar tão denso. Mas como tudo na natureza, essa era chegou ao fim. O mundo mudou, novos predadores surgiram e os insetos gigantes foram desaparecendo. Mas calma, que antes de entender por que eles sumiram, vamos conhecer alguns desses monstros do passado que fariam qualquer um jogar o chinelo longe e sair correndo. Um dos maiores invertebrados de todos os tempos foi um milípede chamado Arthropleura. Essa criatura podia atingir 2,63 metros de comprimento, com 55 centímetros de largura e pesar até 50 kg. Isso mesmo, o tamanho de um carro compacto, só que rastejando pelo chão da floresta. Esse fóssil foi encontrado numa praia no norte da Inglaterra em 2018 e data de 326 milhões de anos atrás, ou seja, bem antes dos dinossauros aparecerem. Agora se prepare, porque as libélulas daquela época eram assustadoras. Elas podiam ter o corpo com 40 centímetros e asas com envergadura de 60 centímetros. E não pense que se alimentavam só de insetinhos, não. Elas podiam caçar sapos, esquilos e outros pequenos animais. Um predador alado do tamanho de um gato, praticamente. E se você tem medo de baratas, sinto muito. Em Santa Catarina, na cidade de Mafra, foram encontrados fósseis de baratas gigantes com mais de 300 milhões de anos. Elas podiam passar fácil de 1 palmo. E não foi só uma, não. Vários fósseis. Imagina tentar matar uma dessas com chinelo? Era mais fácil ela pegar seu chinelo e te dar uma chinelada de volta, mas nenhum desses chega perto do escorpião marinho gigante. Essa criatura assustadora podia alcançar 2,5 metros de comprimento, com pinças de mais de 40 centímetros. Ele era praticamente um jacaré com garras. Na época, ocupava o mesmo nível de predador que os tubarões brancos ocupam hoje. Com seus membros dianteiros enormes, agarrava e esmagava suas presas com estruturas parecidas com dentes. Já foram encontrados fósseis desse monstro tanto na Europa quanto na Austrália. E as centopeias? Hoje em dia já são assustadoras com 25 ou 30 centímetros, mas naquela época, algumas alcançavam 2,5 metros. Felizmente, essas criaturas gigantes eram herbívoras, se alimentavam de plantas e ajudavam no ecossistema ao reciclar
reciclar nutrientes do solo. Mesmo gigantes eram do bem. Mas então, por que esses bichos sumiram? 3 fatores principais explicam isso. A queda do oxigênio atmosférico, com a evolução das plantas e mudanças climáticas, o nível de oxigênio caiu e esses organismos gigantes não conseguiam mais sobreviver. O surgimento de predadores vertebrados, como répteis e anfíbios, que começaram a se alimentar deles. E claro, a mudança no ecossistema. O planeta está sempre se transformando e ao longo do tempo, criaturas menores, mais rápidas e mais adaptáveis passaram a dominar. Hoje em dia, a gente ainda encontra alguns gigantes modernos, como o bicho-pau, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento, o besouro titã da Amazônia, que pode ter 16 centímetros, e algumas centopeias grandes que até caçam roedores. Então, da próxima vez que você vir uma barata voadora e for pegar o chinelo, agradeça, porque ela poderia ser muito, muito maior. Imagina ter que usar um lança-chamas no lugar do chinelo? Socorro! E você, teria coragem de viajar no tempo para essa época cheia de insetos gigantes? Ou preferiria outro momento da história da Terra? Comenta aqui qual seria a sua escolha.